Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos trabalhar a composição e algumas características da população da região sul do Brasil. O que nós temos específico da região sul em termos de população, características ou aspectos de diversidade étnica, de grupos que formaram essa população que pertence à região sul, alguns dados quantitativos da população, áreas de ocupação maior e menor na região, então algumas informações bem importantes sobre a população desta região. E aí vamos juntos pensar ali no objetivo da nossa aula, né? Reconhecer a composição étnica da população da região sul e identificar alguns dados estatísticos populacionais, né? Da região, as pessoas, algumas características específicas dessa população. E a questão ali da composição étnica, que grupos foram responsáveis pela formação étnica da população da região sul. Lembrando que quando eu falo desta questão étnica, ali são grupos diferentes que ocuparam o território brasileiro ao longo do tempo, imigrantes que vieram de outras partes do mundo, ou no caso das migrações internas, pessoas que vieram de outras regiões para ocupar, formar essa população e, claro, criar ali ou disseminar ou espalhar hábitos e costumes que eram seus, dos seus países de origem, dos seus locais de origem, dando uma identidade étnica e cultural para a região sul. Então é importantíssimo analisar essa característica, esse ponto de vista, né? E aí nós refletimos ali, perguntamos: o que você sabe sobre a população da região sul? Você sabe alguma característica, sabe algum grupo étnico? Você pertence ou é descendente de algum grupo de imigrantes que chegou no Paraná? Então, refletindo a respeito. E será que a imagem aqui ao lado representa os imigrantes? Será que esta imagem que nós temos aqui traz para nós a ideia dos grupos étnicos que vieram para o Paraná, que vieram para Santa Catarina, que vieram para o Rio Grande do Sul, que ocuparam a região sul ao longo da história? Então, vamos pensar juntos ali durante a aula para a gente responder essa perguntinha, né? O que nós temos ali? A região sul é a segunda região com maior número de habitantes de outras nacionalidades. O que quer dizer isso? Muitos imigrantes, muitos grupos chegaram na região sul vindos de outros países. E a primeira em número de estrangeiros naturalizados. Então, essas pessoas que vieram de outras partes e que se naturalizaram brasileiros, né, vivendo na região sul, certo? Passaram então ali, obtiveram, né, a nacionalidade brasileira. E a população da região é composta de um número expressivo de descendentes de imigrantes. Então, de repente, na tua realidade aí, ou você é descendente, ou a tua família toda faz parte desses descendentes de imigrantes que vieram para a região sul, que ocuparam e que ajudaram a formar a população da região sul, né? Bem importante a gente pensar nessas características, né? Temos imigrantes europeus, mas também temos indígenas e afrodescendentes. Ou seja, uma mistura ali de grupos étnicos diferentes para compor, para formar a população da região sul. É importantíssimo a gente pensar nessa característica, né? E aí nós temos ali uma imagem dos descendentes de alemães, que é um exemplo, né, desses grupos que vieram para a região sul. Entenda que o governo promoveu uma política de povoamento e atraiu imigrantes. Então o governo desenvolve políticas para povoar, para ocupar a região e acaba atraindo pessoas, inclusive de outras partes do mundo, né? O governo brasileiro almejava o povoamento para facilitar o controle e administração da região. Além disso, temia a invasão dos países vizinhos, caso a região continuasse desabitada. O que nós temos que pensar? Que na região sul, pela proximidade com outros países, né, com os países vizinhos, a gente tem ali algumas características que poderiam facilitar a ocupação dessas áreas do Brasil se elas não estivessem ocupadas de população. Então, o que o governo brasileiro faz? Ele incentiva a vinda de imigrantes para ocupar essas áreas, protegendo ali de possíveis invasões, vamos dizer assim. Porque áreas que têm população é mais difícil de acontecer invasão, né, ou entrada de
pessoas dos países vizinhos. Então, a intenção do governo era essa, de ocupar a área para não deixar ali espaço para que os países vizinhos pudessem avançar em direção ao território brasileiro. Vejam que é uma ideia ali bem importante, o governo tinha que pensar nessas características para evitar perder território, perder um pedaço do território, certo? E aí continuamos pensando ali então nessa questão dos imigrantes, né? Os imigrantes europeus receberam partes de terras do governo brasileiro, formando assim colônias agrícolas. Isso é importantíssimo, porque nós temos até hoje os descendentes desses imigrantes que chegaram, que vivem muitos deles nessas áreas e que continuam desenvolvendo atividades que os seus antepassados faziam, né? Então, nessas colônias agrícolas ali, certo? Desenvolviam agricultura e pecuária, atividades econômicas que eram desenvolvidas nessas áreas. A partir das colônias surgiram povoados e cidades, alguns deles ali marcados, né, por essa expressão cultural. Então, essas áreas ocupadas pelos imigrantes vão formar núcleos urbanos, depois cidades importantes. Temos alguns exemplos ali, como Blumenau, em Santa Catarina, né? Nós temos São Leopoldo e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Então, são alguns exemplos de cidades que surgiram a partir da ocupação, da colonização dos imigrantes, né, da chegada dos imigrantes. Então, nesse processo ali de ocupação do território brasileiro, contribuindo para a formação da população e para essa diversidade étnica da região sul. E aí, ali pensando junto, né, será que a região sul possui diversidade étnica? Diante disso que nós falamos, a nossa resposta é sim, possui sim. Esse território era ocupado por povos indígenas, né? E os fluxos migratórios europeus, eles começam ali no final do século XIX, principalmente os espanhóis, portugueses, poloneses, italianos, entre outros grupos, né? Além dos negros que foram trazidos escravizados, né, para trabalhar ali, formando a diversidade étnica da região. Então, nós temos diferentes grupos que se juntaram na região sul do Brasil, compondo, formando a população e dando riqueza étnica e cultural para a região sul do Brasil. Então é importantíssimo a gente fazer essa análise ali. Mais tarde nós vamos ter ainda outros grupos vindos para o território brasileiro, né? Como imigrantes ali do Paraguai, do Japão e de outras partes do próprio Brasil que vieram para o sul, ocupando toda essa área, né? Ocupando a região sul. E isso promove a diversidade étnica e cultural da região, né? A população, então, apresenta ali ancestralidade, né? Os primeiros grupos europeus, indígenas e africanos, então existe essa identidade ali na formação da população da região sul, desses que foram os 3 principais grupos formadores da população brasileira, né? Então nós temos essa característica. E atualmente nós temos ali como autodeclaração, né? 73% da população se declara branca, pardos 20,6%, negros 4,8% e indígenas e amarelos 0,7%. Se eu for dividir a composição étnica considerando a autodeclaração, certo? Então pensamos nisso também. E aí, diante dessa ideia inicial de características e de diversidade étnica da população da região sul, vamos a uma atividadezinha ali. Sabemos que os movimentos migratórios contribuíram de maneira bastante significativa para a formação da população dessa região, né? E aí eu quero que vocês expliquem ali os principais fatores que colaboraram para a diversidade étnica da região sul do Brasil. Então façam uma análise a partir do que nós falamos, escrevam a resposta e em seguida nós voltamos com a correção.
Voltamos com a correção da atividade, então ficou uma perguntinha para vocês responderem sobre a diversidade étnica da população da região sul, e aí como a gente podia construir essa resposta, né? Quais são ali os principais fatores que contribuíram, que colaboraram para essa diversidade étnica? Como resposta a gente poderia colocar ali que o território era ocupado por povos indígenas, os fluxos migratórios de grupos vindos da Europa contribuíram para essa diversidade étnica, né? E foram diferentes grupos. Os negros que foram trazidos para serem escravizados também contribuíram para essa formação da população, para a riqueza cultural e étnica da população da região sul. Então isso tudo fez com que existisse uma riqueza dessa diversidade cultural da região, certo? E posteriormente a gente tem ainda outros grupos de outras partes do mundo e do próprio Brasil vindo para a região sul e ampliando essa composição e essa diversidade étnica da região. Então vocês poderiam ter relacionado desta forma, certo? Na resposta de vocês. E aí, pensando nessas características e em alguns dados estatísticos já da população da região sul, né? O total da população, segundo o IBGE ali em 2018, né, é de cerca de 29,6 milhões de habitantes. Então essa aqui é a população absoluta da região sul do Brasil. Se a gente dividir por estados, o que eu vou ter ali? O Paraná com aproximadamente 11,34 milhões, Santa Catarina com 7,07 milhões e o Rio Grande do Sul com 11,32 milhões. Então, desse total aqui dividido pelos estados da região, nós vamos ter a população absoluta ali de cada estado, segundo o IBGE em 2018. Claro que esses dados vão sendo atualizados porque há o crescimento da população. Então, conforme a população vai aumentando, a cada ano o IBGE vai fazendo lá os levantamentos e vai atualizando essa quantidade, né, de população em cada parte do território brasileiro, certo? Mas aqui nesse caso a gente tem essas características. E de acordo com o último censo do IBGE de 2010, a região sul é a terceira mais populosa do Brasil. Então, o censo, que é aquela pesquisa completa feita pelo IBGE, né, estabeleceu em 2010, que foi o último censo, a região sul como a que apresenta ali a terceira maior população do Brasil, é a terceira mais populosa, né, com quase 30 milhões de habitantes. Ficando atrás de quem? Do Sudeste e do Nordeste, certo? E aí vamos ver ali que interessante que mais de 85% da população da região sul vive nas áreas urbanas. Então nós podemos pensar naquela ideia do processo de urbanização, né, da forma como a população está distribuída no território, ou está na área rural ou está na área urbana. No caso da região sul, a maior parte da população vive em cidades, vive na área urbana, desenvolve suas atividades do dia a dia, né, seus hábitos, seus costumes no espaço urbano. E a menor parte da população está no espaço rural. Então é uma característica bem importante para a gente pensar ali também, né? E aí vamos continuar ali com essa ideia dos dados estatísticos da região sul. A taxa de urbanização, então pensando nessa ideia, né, de processo de urbanização, que é a população vivendo em maior quantidade nas cidades do que no campo, nós temos nos 3 estados bastante elevada essa taxa de urbanização, certo? É mais de 85% ali, e se eu considerar cada um dos estados da região, o Rio Grande do Sul 85%, o Paraná 87,5% e Santa Catarina 84,1% é a taxa de urbanização, né, dividindo ali por estados, né? As cidades mais populosas da região sul, aquelas que concentram maior população, quais são? Curitiba, capital do Paraná, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Florianópolis, em Santa Catarina. Então, nós temos ali essas 3 com a maior concentração de população, certo? As capitais, né, dos estados da região sul são as que concentram a maior quantidade de população, certo? Isso tem a ver com o tipo de serviço, a oferta de trabalho, a renda, a industrialização, as fábricas concentradas mais nas áreas das capitais ou próximas das capitais, que acabam atraindo população para essas áreas e tornando essas cidades as mais populosas, né?
Então, historicamente, a gente tem essa característica. Quando eu penso em densidade demográfica, ou seja, quantidade de habitantes, né, por quilômetro quadrado, a gente tem ali 51,38 habitantes por quilômetro quadrado. Taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher. Na região sul, a gente tem ali 1,6 filhos por mulher em média, ou seja, as mulheres têm menos de 2 filhos, né? Em média, vamos dizer assim. Ali a esperança de vida ao nascer, ou a expectativa de vida, de 77,5 anos. Quanto vive, em média, a população da região sul? Em média, vive 77 anos. Claro que tem pessoas que vivem mais do que isso, mas tem outras que vivem menos, então a gente faz uma conta, um cálculo, uma média, né, da expectativa de vida. Mortalidade infantil ali de aproximadamente 10 óbitos por 1.000 nascidos vivos, né? Então são alguns dados específicos da região sul, características da região sul do Brasil, que nós podemos analisar, conhecer e entender, né, essas informações, esses critérios específicos da população da região sul do Brasil. Importantíssimo a gente entender, né? E aí vamos pensar naquela ideia de concentração da população, nas áreas onde há maior concentração de população na região sul. Então nós temos ali a grande Porto Alegre, que tem a maior região metropolitana da região sul e a quarta mais populosa do Brasil. Considerando então a capital e as cidades do entorno que formam a região metropolitana, então nós temos Porto Alegre ali com destaque, né, nessa concentração de população, superada apenas ali pelas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, né? Aí nós temos a Grande Curitiba, que é a segunda área metropolitana mais populosa da região sul e a oitava do Brasil. Também tem uma grande concentração de população na Grande Curitiba, né, que é a cidade de Curitiba e toda a região metropolitana, todo o entorno. E Santa Catarina é o estado que tem o maior número de regiões metropolitanas, que são 8 no total, certo? Então, se a gente considerar, essas áreas são as áreas de maior concentração de população, onde as atividades econômicas ali ganham destaque e atraem pessoas para vir morar, e por isso que a gente tem um número elevado de população nas regiões metropolitanas, nas capitais ali em algumas áreas da região sul do Brasil, certo? E aí eu trouxe uma tabela ali, um mapa para a gente identificar onde estão essas áreas, né, que são as mais populosas, que concentram maior quantidade de população. Então aqui nós temos Porto Alegre, né? Aqui nós vamos ter Curitiba, que é a número 2, o norte e nordeste catarinense, que também tem destaque ali porque é uma área de atividade industrial intensa, então concentra mais população também, entre outras, né, que nós vamos ter ali destacadas, como Londrina, né, região metropolitana, que é outra área de grande concentração de população. São alguns exemplos ali que nós temos dessas áreas onde vive a maior parte da população da região sul concentrada, né, em função das atividades econômicas, em função das características de ocupação da própria região, certo? Então as pessoas acabam morando, né, se aglomerando, né, vivendo concentradas em determinadas áreas. Importante a gente analisar isso. A população está irregularmente distribuída, considerando esses critérios, né? Por quê? Nós vamos ter as áreas ali de grande concentração populacional e outras áreas com vazios demográficos, ou seja, com pouca população ou ninguém vivendo. Então existe essa característica na região sul. Algumas áreas com grande concentração e outras áreas que não tem população ocupando, né, vivendo. Então, é importante a gente pensar. E quando a gente pensa nessa ideia da distribuição da população, áreas de maior e menor concentração, aqui as áreas que estão em tons mais fortes são aquelas que nós vimos no mapa anterior lá também, onde há maior concentração de população. E algumas áreas aqui mais nas porções centrais e no extremo sul aqui da região sul, que a gente vai ter áreas de vazios demográficos ou de menor quantidade de população vivendo nessas áreas, certo? Voltando a falar que isso está relacionado também com as atividades econômicas. E aí uma atividadezinha ali para vocês refletirem sobre essa análise que nós acabamos de fazer, né? Considerando o estudo desses mapas e das tabelas que a gente viu ali, respondam por que a maior parte da população da região sul está concentrada em áreas urbanas
Que análise ou que critérios você deve considerar para dizer que a maior parte da população da região sul se concentra nas áreas urbanas? Respondam e a gente volta em seguida com a correção. Voltamos com a correção da atividade, então ficou uma perguntinha ali para vocês responderem. A partir do que nós estudamos e analisamos ali nos mapas e nas tabelas em relação à concentração de população na região sul, o que nós poderíamos responder ali na nossa pergunta, né? Por que na região sul a população está concentrada nas áreas urbanas? Como poderíamos construir essa resposta? São áreas que oferecem melhores condições de trabalho e serviços. De modo geral, é isso que atrai população para se concentrar em determinada área. Se tem oferta de trabalho que vai gerar renda, se tem oferta de serviços especializados, diferenciados, como por exemplo, atendimento médico especializado ou outras características, acabam atraindo população e se concentrando em determinadas áreas urbanas ali da região. Então poderíamos colocar de forma bem resumidinha ali desta maneira, né? E pensando em tudo isso que nós trabalhamos, essas características, esses aspectos da composição étnica da população da região sul e alguns dados estatísticos para entender um pouco melhor como está organizada, como se formou a população e por que existe essa riqueza, né, de diversidade étnica da região sul. Então, bem importante a gente fazer essa análise, né? E eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês para o entendimento um pouco melhor da população da região sul. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!